Você já foi à Bahia? Não? Então vai! Caymmi lançou o convite há muito tempo e a gente é fã da Boa Terra. E ela tem muito a nos ensinar como destino turístico. Vamos então acompanhar a apresentação O que São Paulo pode aprender com a Bahia. Aqui no nosso palco, a presença é de Maurício Magalhães, consultor Novo Mundo Real. Seja muito bem-vindo, Maurício. Obrigado pela presença. Opa, o prazer é todo meu. Muito obrigado. Como bom solteiro paulistano, estou muito feliz em estar aqui. Muito obrigado. E nós muito felizes com você aqui também. Vamos aprender muito hoje. E vamos cumprir esse tempo aqui, hein? Com certeza. Progresso, respeito ao tempo. Queria agradecer muito aos organizadores. É muito estranho a gente estar aqui falando para muita gente que não está aqui, tempos modernos, mas nada substitui o encontro pessoal. Ainda mais aqui nessa cidade, na cidade que eu nasci, a cidade de Salvador, que não tem preço esses encontros pessoais. Com certeza. Obrigado, Maurício. Uma boa apresentação. Muito obrigado. Olha, eu queria começar, a câmera está aqui, eu queria começar falando do título, né? O que a Bahia, podemos aprender com a Bahia. Eu acho que hoje a gente aprende, a gente ensina, a gente tem capacidade de escutar. Nem sei se nesse momento tanto a Bahia tem o que ensinar, tem muito o que aprender. Mas, enfim, é uma terra excepcional. Eu moro há 16 anos em São Paulo, amo essa cidade, sou de fato um sotero paulistano. Essa cidade, a gente brinca que ela até tem paulistanos, esse estado até tem paulistas. Queria dizer que foi muito marcante para mim eu estar aqui nesse evento, porque é um assunto que me interessa profundamente, que eu estudo há muitos anos, né? Então, eu queria realmente falar hoje um pouco sobre posicionamento, falar um pouco sobre como eu acho que esse Estado e como nós deveríamos nos enxergar e nos percebermos nesse mundo do turismo. E eu vou contar aqui mais ou menos a minha trajetória nesse mundo e queria aqui fazer algumas interpretações, como eu acho que a gente tem um potencial infinito de crescimento nessa área, que talvez seja um dos segmentos da economia que mais distribui rapidamente e inclui todas essas cadeias. Em 2000, eu fui convidado, eu trabalhava na Rede Bahia, e fui convidado para ser presidente de uma OCIP. Uma OCIP PPP, quase uma público-privada, uma PPP, que chamava-se Cluster de Entretenimento, Turismo e Cultura. E foi muito interessante o meu primeiro aprendizado, que eu acho que nesse ponto o Brasil não evoluiu, de entender o turismo não como hotéis, restaurantes, praias e montanhas, mas como um composto de segmentos que compõem essa cadeia do turismo. Em 2000, a gente tinha nessa vanguarda, nessa organização, um composto de empresas e segmentos. A Associação de Táxis da cidade de Salvador fazia parte, os shoppings faziam parte, e a gente, naquele momento, a Bahia protagonizou o turismo. Então, foi uma experiência muito grande, mas, infelizmente, as coisas aqui acabam sendo meio que, desculpa o termo horrível, assim, coitos interrompidos. A gente não vê umas sequências tão grandes num pensamento de longo prazo. Mas, na época, a gente foi para Boston, estudamos lá, com a empresa de Michael Porter, a Monitor, o conceito de cluster. E a gente tinha uma visão de médio e longo prazo em relação à Bahia, e que a gente, de certa forma, tinha um pensamento maravilhoso. Eu acho que o mundo precisa mais de pensamento do que de dinheiro. Eu vejo todo mundo reclamando com dinheiro, e no fundo a gente precisa mais de pensamento. Então, e foi muito interessante porque quando a gente estudou profundamente como a gente faria o destino da Bahia, 2 casos me chamaram a atenção. O primeiro caso foi exatamente uma comparação que essa empresa fez, que comparava 2 destinos a partir de Londres, a partir da Inglaterra, perdão, dos quais eram 13 horas para um destino, 12 horas para um destino, $1.300, $1.400, e a Inglaterra, muito parecido, o misticismo, as praias, e a Inglaterra demandava para um dos destinos 365 mil ingleses e para outro apenas 3 mil ingleses. 3 mil ingleses que frequentavam e foram à Bahia, e os 365 mil à Tailândia. E aí acendeu essa luz amarela. Por que destinos tão iguais, tão parecidos, com atributos muito próximos, e um gera essa quantidade de gente e outros
muito menos como a Bahia, que perdia o jogo, porque o turismo de longa distância era na Tailândia e era na Bahia. Então, isso foi muito marcante nessa compreensão desse jogo que precisa ser jogado. E o outro destino muito rápido foi quando eles nos contaram a história de Barcelona, que na década de 70 do século passado, era uma cidade degradada e a cidade, através do turismo, fez uma estratégia que o primeiro movimento foi focar em Gênova, o turismo de navios em cima de americanos, pelo que eu me lembro, e Barcelona hoje é Barcelona. A Barcelona de Gaudí, que emplacou Olimpíadas, do Barcelona, do time, e uma cidade que recebe milhões e milhões de turismos por ano. Mas por que Barcelona venceu? Por que a Tailândia vence? E nós ainda ficamos nessa história, você sabia que aqui apenas 5, 6 milhões comparado? Mas não importa, mas turismo de longa distância também tem fluxo. E por que nós não jogamos esse jogo corretamente no Brasil? E aí, eu queria ainda nesse capítulo aqui, duas coisas. Não vou falar da marca I Love New York, porque ela é autodidata, mas eu vi a importância que a marca traduz, aquele coraçãozinho. E tive em 2011 na Nova Zelândia por um mês praticamente, e eu comecei a estudar e perceber essa aderência de marca. E foi muito interessante porque na Nova Zelândia a marca é 100% puro. É 100% puro, só que eles entregam. As pessoas são mais puras, a natureza é mais pura. É um país maravilhoso que eu aconselho. Eu nunca vi uma aderência de marca tão grande assim como é a Love New York. E mais, na época, na Bahia, a gente tinha uma marca que era nível I Love New York, nível 100% puro, que era Bahia Terra da Felicidade, que foi sensacional. Aí o governo seguinte, que era o opositor do governo que criou essa marca, desfez porque aquela marca era do governo anterior. Essa mediocridade intelectual dessas decisões nos destroem, porque Bahia, Terra da Felicidade, se tivesse sobrevivido nesse momento de pandemia, tudo que a gente precisa é de felicidade. Por que a gente vai interrompendo essas sequências? Então a gente fiquei com essa coisa na cabeça e fiquei desde então pensando, estudando e sempre olhando neuroticamente marcas de destinos. E aí, em 2005, eu vim morar em São Paulo. E mudou a minha vida. É uma cidade que eu amo, e qual cidade do mundo que eu quero morar para sempre? A cidade de São Paulo. Eu me auto-adotei, minha mulher é paulistana, meus filhos foram criados aqui, e é uma cidade que é a cidade talvez mais diversa, das mais diversas do mundo. E quando eu cheguei aqui, e hoje, 2020, 15 anos depois, é uma cidade que se transforma sucessivamente. E assim, aí eu digo assim, eu acho que talvez vale a pena a gente pensar para a gente se entender como se posicionar os ganhos reais, porque às vezes a gente avança e não entende esse posicionamento necessário. Então, eu olho assim nos museus, tem muito mais museus hoje do que 2005. Como eu só tenho aqui mais 8 minutos, eu não vou listá-los, mas deveria. Quando eu falo dos musicais que viraram realidades, e musicais inclusive brasileiros, com histórias contadas a partir das nossas próprias histórias. A quantidade de teatros, festivais de música, de arte, festival de fotografia, a SP Arte, a área de gastronomia nem se fala, inúmeros avanços nessa área, os festivais, a área de compras, as faculdades que recebem mensalmente alunos do Brasil inteiro para estudar, para fazer intercâmbios, área de eventos, de feira, de congresso, na área do futebol, não existia o Itaquerão, não existia a Arena Allianz do Palmeiras, e não existia tanta coisa que essa cidade faz. Então, o que eu vejo é uma cidade que avançou e avança profundamente. O que eu acho que falta em São Paulo, cidade, e em São Paulo, estado? Antes de dizer, eu queria assim, como eu vejo o estado, né? O estado também, quando eu olho, é um estado que você tem montanhas, tem praias, tem negócios, tem compra, tem frio, tem religioso, tem tantos assuntos que não existe uma São Paulo. Existem inúmeras tantas outras São Paulo. Então, quando a gente olha tudo isso, eu fico perguntando assim, que estímulo a gente precisa ter para que isso seja claro e que a gente sofistique o olhar e olhe para São Paulo e para o Brasil e para os estados, num olhar que a gente começasse a competir entre nós mesmos. Se o mundo ideal é que a gente criasse estímulos que o estado de São Paulo compete com o do Rio, com a da Bahia, com o do Paraná, com a maravilhosa estado do Pará e do Amazonas, que eu conheço bastante,
o sul do Brasil, e a gente entender que o jogo que a gente vai jogar é um outro jogo, que é um jogo em reais, e um jogo que a gente deixa de de divisas, evasão de divisas. Enfim, quando eu vejo São Paulo, e vejo a cidade de São Paulo, e vejo um evento como esse, qual é o convite mesmo que eu acho que a gente deveria ter e pensar sobre isso, né? O primeiro ponto de posicionamento, o que é que falta? Eu acho que falta marketing. Eu acho que falta marketing estruturado. Eu acho que o grande diferença é que o marketing hoje ele é percebido como campanhas. Campanhas é uma publicidade que é uma disciplina de comunicação, que comunicação é um pedaço do marketing. Eu acho que a gente precisa ter pensamento mais sofisticado, olhar a competição, olhar todo o entorno, olhar os componentes do marketing, fazer um posicionamento correto numa visão que independe de governo, há governo, e que a gente possa olhar isso nos próximos anos e fazer talvez uma marca, fazer um posicionamento que perdure, não seja um posicionamento de nenhum tipo de governo. Eu acho que isso destrói profundamente, porque viram aqueles coitos interrompidos de quando a gente começa a avançar. Então, é um estado maravilhoso esse estado de São Paulo. Olha, essa cidade nem se fala, né? Então, o primeiro olhar que eu daria para a cidade de São Paulo, e para o estado de São Paulo, quando eu vim morar aqui, eu tinha uma agência chamada Tudo, e a gente trabalhou para o Morumbi Shopping. E a gente fez um slogan que nunca foi usado, que eu diria que se adaptaria perfeitamente, talvez, numa campanha, ou talvez num slogan que perdurasse durante muito tempo, que é assim como você, assim como São Paulo. Eu tenho certeza que todos os 207 ou 210 milhões de brasileiros que, se por acaso vierem a São Paulo, vão se encontrar, vão ter aqui a sua tribo, vão ter aqui o seu olhar. E é um estado que, incrivelmente, ele lhe faz ser conectado. É um estado feito de paraibanos, de paranaenses, de sul-mato-grossenses, e que a gente tem aqui um melhor atributo que poucas cidades do mundo têm, que é a diversidade plena. Você gosta ou não gosta? Eu até brinco dizendo o seguinte, tem uma coisa que eu amo, que assim, em São Paulo até o preconceito é explícito. Porque você entra nos lugares, as pessoas olham assim sua roupa, seu cabelo, o tipo do seu relógio, mas assim, na cara. Então assim, é muito bom, porque se até o preconceito é explícito, eu aprendo a navegar com qualquer tipo de preconceito ou não. Mas sempre você vai encontrar aqui uma tribo que vai seguramente trazer para você. Tem uma coisa que eu tenho visto nesse mundo do turismo, do qual eu fui presidente dessa OCIP que eu comentei, que é uma visão míope em relação ao seu próprio olhar. É que eu acho que todo mundo comenta, e a gente aqui tem uma coisa super interessante, porque a gente não gera conhecimento e a gente não se apropria de conhecimento. Eu tenho aqui ainda uns minutinhos, eu vou contar um caso. Uma vez eu estava numa reunião com um prefeito de Salvador, há muitos anos atrás, e com um arquiteto, que deu uma solução genial para o porto lá da Cidade Baixa, da cidade do Salvador. E a primeira pergunta que um prefeito até muito legal, perguntou a ele e fez, Fernando, que era o nome do arquiteto, em que cidade do mundo você viu isso? Aí ele respondeu e fez, na mesma cidade que combinou o acarajé com Coca-Cola. Em lugar nenhum do mundo. Então a gente aqui vira um reempacotador de conteúdos. A gente ouve conhecimentos e fica tentando adaptá-los. Claro que é importante, mas aplique ou gere tipos de conhecimentos e aprendizados. O que eu acho que o turismo tem, na minha humilde opinião, nem sou apto para falar isso, eu trabalho com marcas, eu sou administrador com pós-graduação em marketing, viajei grande parte do mundo, mas esse meu olhar é que a gente às vezes se confina nesses conceitos que são sistematicamente reciclados, e a gente ouviu, agora o turismo agora não é mais isso, é experiência, fica todo mundo, turismo experiência, ok, mas a gente implanta isso, a gente leva a sério isso, a gente continua vendendo hotéis, a gente fica continuando vendendo o que o mundo vende e não se diferencia. Qual o preço que tem a gente numa virada cultural? Qual o preço que vem de você tomar um chocolate em Campos do Jordão? Que preço tem você ir nas praias de Ilhabela? São coisas excepcionais no ponto de vista da cultura, do turismo de lazer.
Então, esse tipo de olhar é que eu acho que a gente deveria se unir em transformar o nosso olhar nesse posicionamento, transformar esse olhar em um posicionamento, que esse posicionamento seja duradouro e que, por fim, eu diria que se a gente pensar bem aqui em São Paulo, eu acho que eu recomendaria que o primeiro passo é que São Paulo dissesse o seguinte: eu preciso competir com o shelf pocket das pessoas que hoje vão para Nova York, que hoje vão para Portugal, que hoje vão para Cartagena, que hoje vão para Nova Zelândia. Por que não? E a gente tem que dizer o seguinte: olha, aqui em São Paulo, a grande mensagem é: se você já conheceu, você precisa voltar porque ela já melhorou. Ou se você conhece, mas se você não conhece, ou está nesse momento, um dia você conhecerá essa terra maravilhosa que é São Paulo. E, por fim, eu queria desejar para todos que estão aqui num momento tão difícil de pandemia, que a gente recomece, vamos fazer um refresh, vamos dar uma mudança de mind, vamos aproveitar aqui no turismo, recomeçar da força correta, vamos, gente, fazer aqui em São Paulo uma marca que dure, um slogan que dure, vamos se diferenciar desse país. Aqui nós somos quase no turismo um país independente. São Paulo tem que brigar com outros destinos fora do Brasil e do Brasil. E caso você ainda não conheça São Paulo, gostaria de dizer que você está perdendo um tempo enorme. É uma das cidades nos estados mais sensacionais que eu já tive na minha vida. Aqui escolhi para morar para sempre. Então, eu desejo a vocês boa sorte e até breve, São Paulo. Maurício, muito bom ver o seu entusiasmo, sua paixão e sua alegria em falar da nossa cidade. Você que é praticamente um sotero, como que você falou, paulistano soteropolitano, não foi? Muito axé para você e para nós.